Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando está sentados? Certa vez, um padre, uma paróquia X, no final da homilia, está vivo isso aqui? No final da homilia, ele disse assim: amanhã vou voltar aqui e vou fazer uma homilia sobre a mentira. E gostaria que todos lessem o capítulo 17 de São Marcos, para que possa ser uma homilia mais proveitosa. Tá bom, passa o dia, chega no dia seguinte, o padre vai, se prepara, reza, chega na homilia. Então eu gostaria de saber quem aqui leu o evangelho que eu mencionei, capítulo 17 de São Marcos. Várias mãos se levantaram. Aí o padre disse: pois é, justamente a estas pessoas que eu gostaria de falar, porque não existe o evangelho 17 de São Marcos, e eu vou falar sobre a mentira e os mentirosos. Aí todo mundo se viu pego, que não existe, né? Capítulo 17 de São Marcos. E todo mundo, para não ficar mal, né? Ah, sim, padre, claro. E o padre sabia, e falou sobre a mentira, e sobre os mentirosos que estavam diante dele, né? Não precisa nem dizer que depois a filha cresceu de confissão, sem dúvida. Mas por que o padre diz isso? Porque hoje nós vamos falar sobre aquilo que cabe a cada um de nós. Ora enquanto ovelha, ora enquanto pastores. Nós somos ovelhas pastores, pastores ovelhas de um único rebanho, de um grande pastor, de um grande pastor, de um estupendo pastor, de um estupendo rebanho, que é a Santa Igreja. E nós vemos uma liturgia tão bonita que vai tratar sobre que aspecto? Tem vários, mas peguemos alguns poucos. Sobre a confiança e a fidelidade, que ora serão demonstradas do pastor para as ovelhas, ora das ovelhas, sobretudo em relação ao pastor. Nosso Senhor se utiliza das formas de exemplo, das metáforas, dos exemplos mais próximos das pessoas. E naquela época, pastoreio é a coisa mais simples e mais comum que existia. No entanto, Nosso Senhor vai colocar essa profissão, essa forma de agir num tal patamar, que basta nós, em qualquer lugar do mundo, claro, com suas traduções, ouvir eu sou o bom pastor, já começa a enternecer o coração do homem. Por quê? Porque quando a gente ouve eu sou o bom pastor, eu me dou conta que eu sou ovelha. E por isso que Nosso Senhor está dizendo aquilo que vai passar os séculos e sempre será a mesma coisa. Nosso Senhor vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas escutam a minha voz. E por isso que nós, enquanto filhos da Santa Igreja, ouvimos eu sou o bom pastor, tem qualquer coisa na minha alma que treme de alegria, porque eu sei que Ele é o meu pastor e eu sou ovelha do redil dele. Isso causa uma alegria, deve causar uma confiança. Confiança no quê? Em que eu, apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações, eu sou uma ovelha tresmalhada, uma ovelha, homem, cheia de defeitos, cheia de tudo. Eu tenho alguém que zela por mim, eu tenho alguém que é fiel, eu tenho alguém que confia em mim. Padre, mas Deus confia em mim? Deus confia em mim. Basta, por exemplo, eu chegar num confessionário e o padre pergunta: então, não vamos fazer mais isso? Sim, padre, perdão, pequei, não quero fazer mais. Deus está confiando nesse ato tão simples, mas de coração daquela ovelha que está entrando lá para conversar com um pastor e pedir que ele cure a pata dela que está ferida. Pastor, vai, pensa, coloca tudo direitinho no lugar. Dói, de vez em quando dói. Para colocar no lugar, dói. Para tirar do lugar, dói. Mas antes a pessoa não pensa na dor que vai ter, e por isso peca. E vai, pede perdão. O pastor se encanta. E sobretudo quando o Nosso Senhor está dizendo aqui, eu sou o bom pastor, não pensemos que Ele está falando somente numa bondade. Eu sou o bom pastor. Ontem Ele dizia, eu sou o pão vivo. Quando Ele diz, eu sou, isso já basta para definir quem é Deus.
Ele é aquele que é. Eu sou. Acrescentar qualquer outra coisa a mais é mais para nós entendermos quem é Ele do que Ele é o que é. Eu sou, está acabado. Isso define a Deus. Ele é aquele que é. Só que para deixar mais acessível, Ele vai dizer o quê? Eu sou o bom pastor. Ele já se tira da categoria de um pastor normal. Só que a gente lê bom. Mas se a gente for ver mesmo nas traduções originais, a gente vai ver que no grego, no grego do Evangelho de São João, está dito o quê? Se era para ser bom, ia usar a palavra kalos. No entanto, não usa. Nosso Senhor vai ser usado a palavra, era para usar a palavra bônus, de bondade, mas se usa agathos, se eu não me engano. Pode ser que erre aqui, no grego não é muito forte, mas em vez de nosso Senhor dizer bondade, aquilo que é bom, aquilo que é extraordinariamente, perfeitamente bom, Ele vai usar uma palavra diferente. Ele vai usar a palavra belo. Não, como é que pode isso? A tradução, eu sou o belo pastor. Nossa, belo? Como é que é? Tá, na tradução original é assim. A palavra que se usa é beleza. Por que beleza? Porque está dito ali por São João que ele é um pastor não somente bom, ele é um pastor que ele atrai, porque a beleza atrai. E nosso Senhor não quis colocar a palavra simplesmente bom, que já atrai muito, mas ele quis colocar o que? Eu sou o belo pastor. Eu sou o pastor dos pastores que atrairá todos os séculos a minha beleza. A minha beleza é tal que as minhas ovelhas contemplam a minha beleza, encontram a minha bondade e me seguem. E é verdade. E nosso Senhor se caracteriza assim. E os outros que se dizem pastores, nosso Senhor vai chamar de mercenários. Nosso Senhor vai chamar de pessoas que são pagas, gostam da função que têm, mas não estão dispostos a dar tudo por aqueles que têm que cuidar, que são as ovelhas. E o mercenário é assim: eu te dou tanto, você cuidará das minhas ovelhas, por favor, cuide dos lobos. Tá, advertência, perigo. O que o mercenário faz? Ele se contenta com dinheiro, se contenta às vezes com a lã da própria ovelha, da carne da própria ovelha, e quando chega o lobo, nosso Senhor vai dizer aqui, ele foge, porque ele não tem coragem para enfrentar o lobo. Se ele é um homem mercenário, alguém que se move por dinheiro, capaz de até defender, porque ele não tem amor por aquilo que ele faz, ele tem interesse. E quando a gente vê uma pessoa que se sacrifica por outro, é porque não entra interesse muitas vezes, é porque entra amor, se ele está disposto a dar a própria vida. Interessante o princípio. E eu vejo que nosso Senhor é um pastor tal, que ele não se preocupa somente em instruir, em guiar, mas ele protege e está disposto a dar a própria vida. E quantas vezes nós vemos isso na história? Pessoas que se arriscam, por quê? Porque só é capaz de se arriscar quem de fato ama verdadeiramente. E nosso Senhor está querendo dizer aqui, eu não sou um mercenário. Quando é para eu fazer tudo por alguém, eu dou minha própria vida. Alguém dirá, não sei. Olha para cá, veja o crucifixo. Isso não é suficiente para demonstrar que ele ofereceu a própria vida? E por isso que ele é amado pelo Pai, como ele mesmo vai dizer, meu Pai me ama porque dou a minha vida pelas ovelhas. E a pergunta é, e as ovelhas dão a vida pelo pastor? Se uma ovelha, pintemos uma história, estivesse ali, quietinha com as outras, comendo, mas ela tivesse um tal afeto, um tal carinho pelo pastor, que bastava ela ver o pastor que ela sai correndo, balito, e a alegria dela está ali. Tá bem, uma ovelha nós sabemos que é fraca, mas imagine uma ovelha inteligente, que estivesse brincando ali, e ela vê um lobo, lobo que quer comê-la, e entra no redil. Só que em vez de o lobo atacar as ovelhas, as irmãs dela, ela vê o lobo atacar o pastor. Que a ovelha fiel, vamos agora colocar o nosso foco na ovelha, o que a boa ovelha, não a mercenária ovelha, nossa padre, não está no Evangelho, mas existe,
Assim como existem os mercenários que se vestem de pastores, existem as ovelhas mercenárias que se vestem de ovelhas. E o que é a ovelha boa, ou a bela ovelha, porque se deixou transformar pelo belo pastor, faria? Ela iria fazer o quê? Dar a própria vida para salvar o pastor. E é esta a pergunta que a liturgia coloca diante de nós nos tempos atuais. Eu vejo a minha pastora, a Santa Igreja, a minha boníssima pastora. Tá bem, eu vejo a minha bela pastora sendo ultrajada, sendo caluniada, sendo perseguida por lobos velozes, que às vezes se disfarçam de ovelhas. E o que eu faço? Padre, mas eu sou fraca. Fraco também era São Pedro, pescador e pecador. E aqui, no entanto, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, ele vai fazer o quê? Ele vai falar com o fogo do Espírito Santo. Contra quem? Contra todos. Este homem é aquele que traiu, Papa que caiu, aquele que errou, aquele que falou na hora errada, disse que tinha força. Nessa hora ele está fazendo o quê? Mostrando para Nosso Senhor que o amor do pastor infundiu naquela ovelha, toda cheia de defeitos, um tal amor que a retribuição se chama defesa, se chama coragem, se chama audácia. Então eu quero saber se eu sou uma ovelha boa. Sim, eu vejo se eu sou capaz de defender a minha pastora, porque ela já está há mais de 2000 anos defendendo o seu rebanho com unhas e dentes, contra todos os lobos, e nunca teve um lobo que conseguisse fazer mal, a não ser aqueles que quiseram sair do redil. E ainda a estas ovelhas, Deus vai atrás. Só que quando Ele quer pegar, a ovelha diz, não, eu não quero mais o convívio nesse redil, eu quero novidade fora dele. E vai à procura de outros redis. Encontrará o mesmo pastor? Não sei. Belo como o nosso? Certamente não. Bom como o nosso? Certamente não. Num redil extraordinário e infalível como o nosso? Certamente não. Mas são mercenários. Como assim? Nosso Senhor vai dizer, haverá um só rebanho com um só pastor. Não existe diversidades de pastores, nem diversidades de rebanhos. Nosso Senhor quer uma igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Foi o que Ele fundou. E eu, ovelha da igreja católica, apostólica, romana, fraquinha como só, o que eu devo fazer e pedir no dia de hoje? A fortaleza do meu pastor. Ter uma confiança total no meu pastor. Ter uma fidelidade ao meu pastor como ele tem a mim. E se ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, esse conhecer também não é só conhecer. Na tradução original, eu tenho um convívio com as minhas ovelhas e elas têm um convívio comigo. Porque só conhecer não basta. A gente pode ver as aparências e errar muito. No convívio, não. A gente vê quem é quem. Nas pequenas coisas, a gente vê quem é quem. Às vezes é um gesto de uma pessoa que faz assim, colérica, pessoa passional, não tem a alma nas mãos, uma pessoa que não sabe ter paciência, certamente cai na luxúria. Tudo isso está num gesto. Nossa, o homem é um monolito, e ele pode tentar disfarçar, mas se ele está no mal, ele mostra quem ele é em poucos segundos. Então é no convívio que se conhece a pessoa, e é no convívio que se conhece as ovelhas. E o pastor não erra, ele sabe as ovelhas que tem, só que ele chama. Ela ouve, é ovelha. Ela não ouve, não dá bola, quer prestar atenção em outra coisa, se finge de ovelha. E é ou uma ovelha prestes a atacar um pastor, porque na verdade não é uma ovelha, mas era um lobo, ou é uma ovelha que está amando pouco o seu pastor e não se interessa por ele. Que não sejamos dessas. Vamos pedir então a Nossa Senhora, que tem o título também de pastora, que ela nos ensine a sermos pastores como ela foi, uma pastora obediente, uma ovelha exemplar, que bastava qualquer sopro da graça, estava ela lá fazendo a vontade do Pai, meditando as palavras do seu pastor no seu coração. E ela fazia o quê? Também dava a vida por suas ovelhas. Ela se interessava pelos outros.
ela não era aquelas pastoras que se encantam com a função e se aproveitam dela para tirar todos os benefícios da ovelha. Isso não é pastor. Pastor é aquele que nem pensa nos próprios interesses. Por isso que Santo Agostinho vai dizer: tomai cuidado com os falsos pastores, pois eles matam as ovelhas, enganam as ovelhas para poder ficar com tudo que pertence às ovelhas e apacentam a si mesmos. Somos cristãos, dizia Santo Agostinho, e somos bispos. Nós podemos dizer enquanto cristãos, católicos, batizados, mas também pastores, pais, mães. E dizia Santo Agostinho: cristãos, devemos primar pela nossa salvação, enquanto bispos, primarmos pela salvação do nosso rebanho. Eu tenho que zelar muito pela minha salvação, mas a salvação de todos também deve ser objeto do meu amor, porque ou eu sou assim e serei um bom pastor, um santo pastor, ou eu serei um mercenário, que quando vem o inimigo da igreja, um inimigo do papado, um inimigo do pastor, eu fujo, penduro a minha batina, saio correndo. Como? A sua batina, sua dignidade é o que lhe faz ter a conformidade com o seu pastor. Imite-o. Nosso Senhor não correu da cruz, Ele correu para a cruz. Sejamos assim como Ele. Peçamos a graça da confiança e a fidelidade ao nosso pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.